Ô, você quer saber como que eu invisto nos melhores fundos imobiliários? Qual plataforma eu uso para escolher os investimentos em FIIs que são adequados para o meu perfil, que valem a pena, que tem boas chances de ser lucrativo? Hoje eu vou mostrar as ferramentas que eu uso, quais são as técnicas e os dados que eu analiso e ainda vou te dar uma dica de plataforma para você não ter que pagar nada para investir, escolher os melhores fundos imobiliários, é tudo grátis. Foi a Renata que me fez essa pergunta aqui, ó. César, o site que você usa nesse vídeo, que era um vídeo que ela estava assistindo, é o Status Invest? Ele é pago? Tô começando a engatinhar nos fundos imobiliários e queria uma dica de site que possa ajudar nas consultas para pesquisar FIIs. Obrigada. Tamo junto, Renata. Vou te mostrar um pouquinho mais do statusinvest.com.br. Esse site aqui, ele não é só de fundos imobiliários, mas ele tem essa parte de fundos imobiliários, se você clicar aqui, e ele traz uma noção bem ampla de vários indicadores. Você consegue ver quais foram as maiores altas do dia, quais foram os fundos imobiliários que mais subiram, os fundos imobiliários que mais caíram, os que pagaram os últimos dividendos. Dá para ver o ranking dos fundos imobiliários mais populares, os fundos imobiliários que mais gente investe neles. Enfim, é muita coisa legal e ele tem muita coisa de graça. Ele tem alguns planos pagos, que são esses aqui, ó, Status Alpha, Plano Bull e módulo Forecast. Eu nunca assinei nenhum desses pacotes, então não sei dizer se vale realmente a pena ou não. Eu sei que o serviço gratuito, que eu já vou mostrar aqui tudo que dá para você usar, já é coisa pra caramba. Então eu imagino que esses 3 planos que são pagos devem trazer uns benefícios bem interessantes. O plano Bull dá para você cadastrar várias carteiras de investimentos, dá para você saber, ter uma noção de proventos, pagamentos de dividendos futuros, enfim, tem um monte de coisa que dá para fazer. A modalidade Forecast, ela tem a ver com projeções dos melhores investimentos, e tem a Alpha, Status Alpha, que usa inteligência artificial para você tomar as decisões mais assertivas. Tem preço para tudo isso, né? Status Alpha tá R$100 por mês, o plano Bull R$21,90 por mês e o módulo Forecast tem algumas modalidades só para ações brasileiras. Tem essa mais recomendada, mais vendida de REITs, que são os fundos imobiliários americanos, ações americanas e ações brasileiras, e tem também só do lado dos Estados Unidos os REITs e os stocks por R$15,90. A mais vendida tá R$20,90. Demorou, mas isso aqui eu nunca assinei. Seria bem legal se os caras me dessem um período de teste para eu poder avaliar com vocês aí. Mas vamos ver agora tudo que dá para você fazer com fundos imobiliários na plataforma gratuita. Eu acho que vale super a pena, não é à toa que você sempre vê eu usando isso aqui nos vídeos. O MXRF11 que eu cliquei aqui, que não é uma recomendação de investimentos, ele é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas no Brasil. Tem quase 1.300.000 investidores que investem a partir de 437 milhões de cotas. Ele custa por cota R$ 9,17. 9,17 não quer dizer que está barato ou está caro, tá? Depende do percentual do valor de participação naqueles imóveis que essa cota representa. E o dividend yield alto pra caramba. São coisas que eu sempre olho. 12,76 significa que a cada 12 meses, nos últimos 12 meses, ele pagou R$1,17 para cada cota que atualmente está custando 9,17. Mas dá para você ver o histórico de preços desse fundo imobiliário. Já deu para ver que ele esteve bem mais alto do que está hoje. Além de várias informações, PVP é um negócio que a gente sempre olha, preço por valor patrimonial. Quando está em 1, pode estar indicando que o preço da cota está condizente com o preço proporcional ao patrimônio em relação àquela cota. Então pode indicar se está caro ou se está barato, juntando com outros indicadores que dá para você ver aqui. Você consegue ver todos os dividendos pagos em todo o período, ó. Quanto que pagou em junho de 2019, pagou 14 centavos, é isso? 14 centavos por cota. É informação que não acaba mais. CNPJ do fundo, qual que é o segmento, que ele é híbrido, quem que é o administrador, que nesse caso é o BTG Pactual, e tem o telefone do administrador, o e-mail do administrador. Cara, é muita informação. Patrimônio líquido desse fundo imobiliário, que veio subindo pra caramba. Nos últimos meses ele deu uma quedinha aqui, mas subiu pra caramba. Tudo que é de controle contábil e operacional, demonstrações trimestrais, cara, tá tudo aqui de graça. Você não precisa pagar nenhum centavo para usar tudo isso aqui, e obviamente eu sempre uso os ativos dentro desse fundo imobiliário, porque ele é um fundo híbrido. Cara, é muita coisa, tudo de graça e organizadinho. E o legal, dá para você olhar isso para absolutamente qualquer fundo imobiliário. Salva aí nos seus favoritos, statusinvest.com.br, nem é propaganda. Recomendo também você olhar outras plataformas, para você nunca ficar preso a uma só. Funds Explorer é uma concorrente da Status Invest, eu também acho bem legal.
você consegue ver, inclusive, algumas coisas que só tem na Funds Explorer, como os rankings dos fundos imobiliários. Maiores ou menores liquidezes diárias, né? Quais são os maiores, os mais negociados. Por valor patrimonial, dá para você organizar. É uma outra plataforma concorrente da Status Invest. Tudo isso aqui que eu tô mostrando, que é bem pouco dessa agora, tá de graça. Então aproveita as duas, né, pai? Cezita, você acredita que dá pra viver? Outra pergunta, ó, com menos dinheiro, viver bem com menos dinheiro, mesmo numa cidade como São Paulo? Vou responder isso, mas antes deixa eu me apresentar pra quem é novo. Eu sou o Cezita Sperandio, esse é o Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples todo dia. Desde quando eu vendi minha SUV, peguei um Uninho 94 e vim pra Itacaré levar uma vida simples, surfar todo dia nesse paraíso em contato com a natureza. Então se você quer acompanhar isso, se inscreve aqui embaixo. Esse seguidor quer saber se eu realmente acredito que dá pra viver bem com menos dinheiro, mesmo numa cidade como São Paulo, e como é que eu fazia quando eu morava lá. Primeiro lugar, principalmente quando eu comecei a cuidar mais de mim, quem conhece minha história sabe que eu tava sofrendo com ansiedade, eu comecei primeiro a focar no que era mais essencial. Morar num lugar que me trouxesse tranquilidade dentro do meu lar, e preferencialmente numa região que fosse agradável pra mim. É lógico que, pequeno parênteses, se você tá pensando em fazer uma mudança, todo o custo financeiro e emocional de uma mudança tem que ser levado em conta, tá? Não é fazer mudança na loucura. Transporte eficiente. Então, por alguns bons anos, eu deixei de ter uma SUV e antes de comprar o Uninho, eu andava de bicicleta, andava de metrô. Na época do patinete elétrico, né, nas regiões centrais de São Paulo, eu também usava isso, porque no começo os trajetos curtos eram gratuitos. Me desprendendo dessa necessidade que algumas pessoas ainda têm de ter um carro, pra mostrar que tem um carro, principalmente se for um carrão. Mas talvez o mais importante, principalmente pensando em reduzir custos, tudo isso aqui que eu tô falando é unindo bem-estar e redução de custos financeiros. A alimentação de qualidade, meu brother. Viver de comer tranqueira tem basicamente, que eu vejo na galera que eu tenho mais proximidade, dois grandes motivos. Tá sem dinheiro e se alimenta mal pra caramba, ou tá com dinheiro e se alimenta caro e mal pra caramba. E a alimentação impacta diretamente na nossa saúde emocional. Quando eu passo alguns dias comendo tranqueira, meu sono piora, meu sistema digestivo piora, meu humor piora por conta de todos esses fatores, não só da alimentação diretamente. E aí, meu desempenho profissional piora, minha criatividade piora, meu humor, eu fico mais mal-humorado. Então eu unia tudo isso aí para ter uma base emocional forte, sempre tentando gastar o mínimo possível, mas não de uma maneira estúpida, otimizando os gastos para que eu tivesse uma boa qualidade de vida com o mínimo possível de custo, levando em conta a extinção dessa necessidade de ostentar, de mostrar para os outros que é bem sucedido, postando que tá no restaurante caro, mostrando que tem um carrão caro e tirando aquela fotinho segurando, aparecendo um relógio e o painel do carro, sabe? Isso é uma doideira, velho. Adoece a gente, é prejudicial para nossa saúde emocional. Então eu andava muito atento a isso, porque dá pra levar uma vida simples, mesmo em São Paulo. Eu vim nessa tendência de Uninho, morar num sítio no interior da Bahia, mas já tava levando uma vida simples em São Paulo pra cuidar mais de mim. Quando eu pegava metrô, pegava ônibus, foninho de ouvido, aproveitava esse tempo pra fazer uma leitura, em vez de ficar me estressando e tendo que dirigir com atenção por 1, 2, 3 horas por dia no trânsito de São Paulo. Então são coisas que propiciam a gente levar uma vida simples, vivendo bem, nos atentando ao que de fato traz bem-estar, mesmo numa cidade grande como São Paulo. E você acredita que dá pra viver bem e gastando menos numa cidade grande como São Paulo ou até outras metrópoles? Deixa a sua opinião sincera aqui embaixo. Essa é um dilema, hein, ó. Tesouro IPCA ou tesouro pré-fixado? Qual que é o melhor pra 2025? Dureza, hein? Esse embate tá dificílimo, complicado. Antes de comparar as rentabilidades, o tesouro IPCA é bacana pra você que quer investir, garantindo que vai se proteger da alta de preços, garantindo que seu investimento, seu dinheiro ali aplicado, sempre renda a alta de preços, mais um bônus acima disso, ou seja, que tem um retorno real sempre positivo. O tesouro pré-fixado, ele garante que você vai ter aquela rentabilidade exatamente na vírgula, se você ficar até o vencimento, e ele também pode ser muito bom caso você ache que as rentabilidades vão cair daqui pra frente. Então você fala, opa, já vou garantir essa taxa agora, que tá alta pra caramba, essa rentabilidade tá excelente, porque daqui pra frente eu não vou encontrar mais rentabilidades tão boas assim. Se essa é a sua perspectiva, então essas são duas maneiras de enxergar, as duas maneiras principais de ver esses dois tipos de investimentos. E olha só, o tesouro pré-fixado tá com as rentabilidades acima dos 15% ao ano. Alta pra caramba, então, enquanto eu tô gravando esse vídeo. E o tesouro IPCA tá todos com rentabilidade de IPCA mais 7,8, IPCA mais 7,48, altíssima.
pro 2045, a rentabilidade para ninguém, absolutamente ninguém botar defeito. Eu escolhi um desses para fazer meus investimentos, já vou te mostrar qual que é, mas não dá para negar que os dois são excelentes, tanto para quem quer ficar até o vencimento e garantir essas rentabilidades que estão muito acima da média histórica. Se liga, vou te provar que estão muito acima da média histórica. Vou clicar aqui em histórico de preços e taxas. Olha como essa rentabilidade está simplesmente na máxima histórica enquanto eu tô gravando esse vídeo. IPCA e praticamente IPCA mais 7,5. Nunca esteve tão alto assim. Em 2019 esteve em IPCA mais 2,87. Olha o tanto que subiu essa rentabilidade. Tanto para o Tesouro IPCA como para o Tesouro pré-fixado, é um bom momento para quem quer aproveitar essas taxas e ficar até o fim do vencimento e garantir as rentabilidades bem gordinhas, ou para quem é um pouco mais ousado, um pouquinho mais arrojado, já diversifica em outras coisas e quer fazer marcação a mercado, ou seja, em vez de ficar até o fim do vencimento, se desfazer, vender esses títulos antes, resgatar antecipadamente, com a possibilidade de ter um retorno bem maior do que o contratado, mas também assumindo o risco de ter um prejuízo. É isso que acontece com a marcação a mercado. Recentemente eu recebi 80 mil reais uma vez só de uns pagamentos de clientes que acabaram demorando um pouco mais para pagar, e eu peguei e investi tudo em Tesouro IPCA. Por enquanto, por conta da marcação a mercado, esses investimentos estão aparecendo como um prejuízo virtual, que só vai ser um prejuízo se de fato eu for lá e resgatar. Se eu ficar até o vencimento, eu recebo a rentabilidade exatamente que eu contratei. Mas a minha perspectiva é ter lucro com isso em um ano. Eu fiz as contas, mostrei nesse vídeo aqui em cima e também tá o link aqui embaixo na descrição, que dependendo, se sair de Tesouro IPCA mais 7 para Tesouro IPCA mais 5, eu vou conseguir uma rentabilidade de 60% em um ano. É o que eu mostrei nesse vídeo, você vai entender melhor minha estratégia e perder o medo se você também tá vendo prejuízo nos investimentos referentes de Tesouro Direto, porque é exatamente o que tá acontecendo comigo até agora. Cezita, você sempre fala disso, mas me explica melhor como que o contato com a natureza te ajuda a controlar a sua ansiedade. Qual que é a sua rotina em Itacaré? Cara, você já ouviu falar de aterramento? Você ir lá e tirar seu sapato e ter contato com a sola do seu pé direto com a terra, com a natureza? Não é besteira isso de uma troca de energia e equilibrar toda aquela carga negativa que às vezes a gente carrega, inclusive a ansiedade, que é o meu caso até hoje. Alinhado a isso, tem um conceito japonês muito interessante, chama banho de natureza, que só você fazer uma caminhada por entre um ambiente verde, natural, você já equilibra muito das suas energias, da sua saúde emocional. Tem estudo científico mostrando isso. Então, além de tudo isso, estar em meio à natureza acabou me desconectando do ritmo acelerado de uma cidade grande como São Paulo. Isso colaborou, embora o ambiente seja importante, estar mais consciente dentro de mim próprio me faz bem, mesmo se eu ainda estivesse morando em São Paulo. Mas todo esse ambiente mais imerso à natureza colaborou para eu controlar muito melhor a minha ansiedade do que eu estava conseguindo lidar com ela quando eu ainda morava em São Paulo. E minha rotina na manhã mesmo, se não é um dia de surf, em jejum eu faço meu alongamento de uns 40 minutos, meto meu treino TRX, em seguida eu vou pro meu café da manhã reforçado, tento parar uma meia horinha para fazer uma leitura, depois eu pego no breu para sentar aqui no escritório e trabalhar de uma maneira mais formal, né? Mas, obviamente, em todo esse processo matinal que é cuidar mais de mim, já tô respondendo mensagens, já tô criando um story ou outro que também não deixa de ser trabalhar, né? No dia de surf não muda muito, só que aí eu saio de casa mais cedo, faço a trilha, vou surfar um alongamento mais curto, volto e acabo começando a trabalhar basicamente no mesmo horário lá pras 10 da manhã. Quero ver o like de quem concorda comigo que a natureza de fato revigora tanto assim. E eu realmente acredito nisso, não sei você. Cezita, vale a pena investir em fundos imobiliários com a Selic alta? Porque eu vejo todo mundo saindo dos FIIs e eles só estão desvalorizando, velho. Você tem razão, porque o impacto inicial da Selic alta é justamente a galera que tá investida em FIIs, não todo mundo, querem vender esses fundos imobiliários e aproveitar as excelentes rentabilidades com mais previsibilidade e menor risco nos investimentos de renda fixa, como Tesouro, CDB, LCI e LCA. Essa saída faz o preço dos fundos imobiliários darem de fato uma derretida, que é o que a gente está vendo agora enquanto eu tô gravando esse vídeo. Pode ser, para quem já diversifica, uma excelente oportunidade de remar contra a maré e ir na contramão, em vez de fazer exatamente esse movimento. Pode ser o momento de você pegar aqueles fundos imobiliários que você já investe e continua achando que tem boas perspectivas de subir o preço no futuro quando a Selic voltar a cair, e continuar pagando bons dividendos e aproveitar que os preços estão mais baixos, eventualmente na sua avaliação mais baixo do que deveriam estar, e aumentar a sua posição nesses fundos. É uma estratégia?
Sim, é uma estratégia, mas não dá para negar que agora você tem opções mais rentáveis caso você decida ir para renda fixa. Eu costumo priorizar ir lá no Status Invest e ver fundos imobiliários que têm altíssima liquidez, que tem diversificação de inquilinos nos imóveis, não seja monoinquilino e tampouco monoativo, que tenham vários imóveis e vários inquilinos, com uma gestão sólida, com um bom histórico de pagamentos de dividendos recorrentes, e esses fundos imobiliários, felizmente, não são difíceis de achar. O mercado de fundos imobiliários está amadurecendo cada vez mais aqui no Brasil, isso é uma excelente notícia para todo investidor. Sem contar que os fundos imobiliários fazem parte da estratégia que eu recomendo caso você queira se proteger da alta de preço e proteger da inflação. Não é só fundo imobiliário, porque vai de Tesouro IPCA a fundos imobiliários. E eu fiz esse vídeo aqui em cima mostrando quais são os 5 investimentos para você se proteger da inflação em 2025. Vale o play. Aqui embaixo eu mostrei 10 coisas que eu parei de comprar. Alguns amigos que não estão me conhecendo mais tão bem começaram a achar que eu tô pobre, na verdade, porque eu comecei a andar de Uno, deixar de gastar um monte de coisa, mas na verdade eu tô cada vez economizando e possibilitando investir e antecipar minha liberdade financeira. Tá nesse vídeo aqui embaixo. Lembrou do like? Clica nessa bolinha e se inscreve.